Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Filipenses 2:2, Nova Versão Internacional. Tema da semana: a unidade do Evangelho. Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo ao programa. Nós estamos felizes por fazer chegar até você, não importa se você está na sua casa, no seu trabalho, em algum outro local. Estamos felizes em fazer chegar até você este programa que procura estudar a Palavra de Deus, a Bíblia, como um conhecimento essencial para a sua vida, para a minha vida. Nesta temporada aqui no programa Lições da Bíblia, nós estamos conversando com os nossos convidados sobre o tema da carta do apóstolo Paulo escrita aos Gálatas, aos cristãos que viviam na Galácia, aqueles que procuravam dedicar a sua vida para Jesus. E nesta carta específica temos muitos assuntos especiais, como já vimos, esta é a terceira semana desta nova temporada e você que está acompanhando já sabe que o apóstolo Paulo, como foi que ele foi chamado por Jesus, a história do seu chamado na estrada de Damasco, como foi que ele passou de perseguidor dos cristãos para perseguido, como foi que ele foi contestado em sua fé, em sua dedicação, em seu apostolado, mas como um homem de Deus ele ficou firme à verdade e a gente está feliz em poder conversar nesta semana mais uma vez sobre assuntos tão pertinentes. Visitando o programa, temos dois amigos, pastor Genival Novaes, amigo de tanto tempo, né, pastor? Bem-vindo ao programa. Obrigado, pastor Lanza. É um privilégio estar aqui nesse programa belíssimo que é Lições da Bíblia. E eu quero aqui também deixar as minhas congratulações por todos os momentos que passamos juntos. E quero me dirigir agora especialmente ao meu papai. Opa! Meu papai que está lá em Brasília, ele é pioneiro lá em Brasília. Que beleza. Ajudou a construir a Igreja Central de Taguatinga, Lídio Novaes. Está acamado, mas está assistindo agora a Novo Tempo e Lições da Bíblia. Minha mãe também, a Laíde, um abraço a todos e meus irmãos. É um privilégio estar aqui e congratular com eles. Que maravilha, um grande abraço aos pais do pastor Genival também, que dedicam a vida ao Evangelho há tantos anos, né? Pastor Genival, antes de eu passar a palavra para o nosso outro colega que está aqui com a gente, pastor Heber, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua função, o local onde você trabalha. Você trabalha num escritório da Igreja Adventista no interior de São Paulo, não é? Fale um pouquinho a cidade, o seu trabalho atual, como você está fazendo. Então, pastor Lanza, eu trabalho realmente, como você disse, no escritório administrativo da Igreja Adventista na região sudoeste do estado de São Paulo, com sede em Sorocaba. Ali nós atendemos cerca de 180 municípios, várias igrejas, mais de 300 igrejas. E a minha função é ajudar as lições da Bíblia para a vida dos irmãos, colocar na mão dos irmãos as lições da Bíblia e ajudá-los nos estudos também. Isso é a minha função ali. Que é uma área muito missionária, muito importante para a igreja, né? E que eles sintam o prazer não só de estudar, mas também de compartilhar essa mensagem de esperança que a gente estuda aqui diariamente nos Lições da Bíblia. Olha, vai um abraço aqui de todos os colegas do programa Lições da Bíblia, os produtores, todos nós que trabalhamos aqui, para vocês, amigos desta bonita região do estado de São Paulo, claro, para todo o Brasil, mas especialmente hoje, em homenagem aqui ao pastor Genival, um abraço para essa região querida. Pastor Heber Nunes, prazer recebê-lo aqui também, é uma alegria poder contar contigo. Eu acho que eu apresentando o programa Lições da Bíblia, acho que é a primeira vez que eu tenho você aqui no programa, você é muito bem-vindo. O pastor Heber trabalha na região sudeste, no escritório da região sudeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem como sede ali o estado do Rio de Janeiro, né? Exato. Fala um pouquinho aí sobre a sua função, o seu trabalho também, pastor. Pastor, primeiro é um privilégio participar do programa Lições da Bíblia. A TV Novo Tempo tem uma audiência enorme em Minas, Rio e Espírito Santo, estados que eu trabalho. Nós somos 203 mil adventistas num universo de 40 milhões de pessoas e a igreja tem crescido e tem avançado muito ali. Que bom. A minha área é uma área como a do pastor Genival. Eu trabalho também com as lições da Bíblia, com toda a área missionária para esses 3 estados. São 9 sedes administrativas,
Nesse mês de julho, nós temos um programa muito legal em todos os nossos estados que nós chamamos de Missão Caleb. Nós temos cerca de 2.500 jovens que doaram as férias para pregar o Evangelho. Que lindo, para dormir nos fundos de uma igreja, pregando o Evangelho. E o meu trabalho na área missionária é prover para eles o material e toda a motivação. É uma área bonita que vocês dois fazem, né? Que Deus abençoe muito o trabalho Obrigado. de vocês. Vocês são muito bem-vindos. E eu gostaria de pedir, então, que o pastor Genival fizesse uma oração para a gente começar o nosso estudo. Ok, vamos Por favor, pastor. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de atuar na Tua obra e também estar aqui nesse momento para refletir um pouco mais na Tua palavra através do programa Lições da Bíblia. Amém. Esteja não apenas conosco, mas com todos os que estão nos assistindo, que Teu poder e graça ilumine a todos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, vocês que estão acompanhando o programa Lições da Bíblia, nesta temporada, sabem que esse estudo do livro de Gálatas é uma referência especial aos 500 anos da Reforma Protestante. Após o estudo dessa temporada de Gálatas, também estudaremos o livro de Romanos, como nós já falamos em outros programas aqui. E neste momento, para a gente entender um pouco melhor o tema dessa semana, nós vamos ouvir a palavra do autor, o pastor Cal, que é professor no Walla Walla College, nos Estados Unidos. Vamos ouvir a palavra dele. When sharing the gospel with others in different cultural settings, quando estamos dividindo a mensagem, o Evangelho em diferentes culturas, como sabemos quais são os elementos imutáveis do Evangelho, o que nunca deveria mudar? Essa é uma pergunta importante. Podemos reconhecer nos escritos do apóstolo Paulo que o tipo de audiência e o contexto são importantes na proclamação do Evangelho. Mas não importa quem sejamos, temos que ter certeza de estar enraizados nos fundamentos básicos da verdade. Isso é, na parte histórica da nossa crença na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E no sentido de sua morte para nós, em nossa experiência cristã. Nesse fundamento e nessa base, precisamos ainda ser sensíveis ao tempo e espaço de quando pregamos o Evangelho. Reconhecemos isso nos escritos de Paulo, quando ele, o pastor dos pastores, como me refiro a ele, era sensível o suficiente para saber que precisava buscar diferentes ilustrações para o Evangelho dentro da cultura em que estivesse inserido. Por exemplo, Paulo usou a metáfora da adoção, em Gálatas capítulo 5, para falar sobre como Deus nos traz para a sua família. Essa seria uma metáfora que mentes seculares conseguiriam se identificar. Também sabemos que Paulo usou outras metáforas, como justificação, ou também sobre a redenção. A palavra redenção vem de uma palavra da sociedade grega que se refere a redimir ou comprar de volta um escravo e dar a ele a liberdade. Justificação é uma palavra de terminação jurídica que Paulo usa para se referir a como Deus, nosso juiz, pode nos pronunciar não culpados pela graça de seu Filho. Então, quando levamos o Evangelho a outros, temos que nos assegurar de que não estamos presos em explicar as coisas de uma única forma. Precisamos buscar elementos na sociedade que a audiência possa se identificar, para que possa melhor entender a completude das boas novas de salvação que temos em Jesus Cristo. Muito bonita a palavra do autor, a gente percebe como ele tentou atingir o seu objetivo especial ao dar ênfase nesses pontos principais do tema dessa semana. Pastor Genival, eu queria começar contigo aqui. Aliás, eu estou vendo aqui uns materiais aqui que você trouxe. Conta pra gente que livros são esses encadernados aqui em cima, para a gente começar a conversa do programa de hoje. Pastor Lanza, isso aqui é uma relíquia que ao longo da vida eu tenho guardado. Desde quando me entendo como jovem na igreja, eu tenho adquirido as minhas lições da Bíblia trimestralmente e não as descarto após os estudos. Eu as encaderno. Olha só que capricho, meu amigo. Eu as encaderno desde quando eu era adolescente. Tenho uma coleção delas guardadas. Vale a pena aqui dizer para os nossos amigos, pastor Genival, que esses manuais de estudo do Lições da Bíblia, eles levam o nome de Lição da Escola Sabatina para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É verdade. Que são os nossos manuais de estudo aqui. E você tem esse capricho de guardar, meu amigo? Há muitos anos, pastor. Não posso dizer há quantos anos eu tinha, mas é há muitos anos. Mas
O que é importante é que a igreja reforça ciclicamente o estudo da Bíblia. O livro de Gálatas, hoje nós estudamos há anos atrás também, e eu trouxe alguma mensagem também daquilo que nós estudamos há anos atrás. Que legal. Numa dessas lições da Bíblia. Que ótimo. Especificamente em 1990 nós estudamos. O livro de Gálatas, O livro de Gálatas. Com outro autor? Com outro autor e assim por diante. Então, Maravilha. Isso é muito bom, e eu faço aqui um apelo para as pessoas que amam as lições da escola sabatina, que são as lições da Bíblia, que se puderem fazer o que faço, acho que vai ter um bom proveito. Se tornam verdadeiras enciclopédias, né? São verdadeiras enciclopédias, né? E quando você quiser usar aqui para fazer algum comentário, fica à vontade. Ok, pastor. Tá bom? Ok. Excelente. Pastor Heber, vamos começar aqui contigo? Pois não. Nessa semana, o tema do nosso programa é a preocupação do apóstolo Paulo com a unidade do Evangelho. Aliás, essa era uma preocupação também dos reformadores protestantes, já que nós estamos aqui completando, neste segundo semestre de 2017, as comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante, cujo tema principal é a graça, a justificação pela fé. E eu queria que você desse a sua visão sobre o tema dessa semana, no sentido, a preocupação de Paulo com esta unidade, não é? Isso era relevante para os dias dele, para aquele momento? É importante esta unidade? Como é que você vê essa questão? Pastor, eu entendo que era e é importante, continua sendo, nós sabemos disso. Todas as vezes que uma pessoa vai a um texto bíblico, normalmente ela vai à procura de uma resposta. E a resposta é: o que esse texto tem para mim? Em que esse texto vai me ajudar? E normalmente essa pergunta, ela é bem respondida quando outras 4 já estão respondidas. E as 4 outras perguntas são: quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu e por que escreveu? No nosso guia de estudo, nós já estudamos quem escreveu. Paulo, apóstolo, eu chamo de apóstolo da unidade. Não que os outros não fossem, mas ele falou muito sobre unidade. E unidade, alguns dizem, a força da igreja está nesse grupo. A força da igreja está nesse outro grupo. Jovens, idosos. A força da igreja não está nem um grupo e nem outro. A força está na união dos 2 grupos. Então isso é foi importante, hoje é e continuará sendo. Pastor, como disse o pastor Heber, a unidade ela tem uma importância fundamental. Se ela não acontecesse na igreja cristã primitiva, hoje nós não estaríamos aqui. Com certeza o cristianismo já teria se desfeito, esfacelado. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele promoveu essa unidade às custas de algumas discussões que nós vamos estar aqui, não é? Claro. Mas ela é extremamente relevante, foi, é e sempre será. Agora, no nosso guia de estudos, o nosso reformador, João Calvino, tem esse dado importante aqui na nossa introdução. E você que está em casa, que não tem esse manual, entre no nosso blog do programa, novotempo.com/lições da Bíblia, e ali você vai ter as informações de como você pode ter este manual para acompanhar a nossa discussão. E bem aqui nessa parte introdutória fala sobre esta atividade, esta opinião de João Calvino, um dos reformadores, de que a desunião, a desagregação eram as armas de Satanás para o Evangelho. Isso significa que a gente pode, para ficar unido, para permanecer unido, perder de vista os princípios da palavra de Deus. Esta união, ela tem que ser compreendida apenas à luz do que diz a Bíblia. Como que deve ser esta questão da unidade na igreja? A unidade tem que ser uma busca incessante de todo aquele que segue a Bíblia. Até porque a Bíblia fala de uma só fé, de uma só doutrina, de um só batismo, de um só Deus. Nós olhamos para a Bíblia e vemos uma trindade, 3 pessoas, um Deus. União é ser de Deus e ser da Bíblia, mas não a qualquer preço. Eu tenho até dito que se Jesus ele vendesse alguns princípios, ele não iria para a cruz. Se Martinho Lutero tivesse cedido alguns princípios na dieta de Worms, ele não precisava ter feito a reforma a protestante. reforma não teria acontecido. Se a gente pudesse, à custa da verdade, sacrificar alguns princípios, João Batista não precisava ter sido morto. Então, pastor, tem que ser uma busca. Respeito à autoridade tem que ser algo que a gente sonha, a gente busca, a gente promova, mas não a qualquer preço. Unidade tem que ser algo que está no meu coração, isso é a Bíblia, isso é Deus,
mas não a qualquer custo, não a custo da verdade. Então, diante disso, pastor Genival, que o pastor Heber comentou, a unidade ela deve ser buscada até o momento em que ela está em conformidade com a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é a nossa regra, a nossa base e nosso guia. Então, se nós nos aprofundarmos nela e estivermos preocupados em manter seus princípios em alta conta, certamente haverá unidade. Eu creio que a dissonância vai haver, a discordância vai haver quando a palavra de Deus perder o foco, ela deixar de ser a base principal. Então, aqui nós estamos estudando a palavra de Deus e Paulo, quando entrou nesse assunto, ele trouxe a palavra de Deus como base para que mantivesse a unidade. Então, de forma alguma, nós podemos abrir mão da Bíblia, que é a nossa base da unidade. Exato. Agora, na época de Paulo, lá na igreja da Galácia, haviam muitos acusadores do apóstolo Paulo, não é, pastor Heber? E Paulo foi acusado de muitas coisas, que ele não era apóstolo, que o evangelho dele era outro. Como é que Paulo ele se defendeu dessas acusações à luz daquilo que temos no nosso manual de estudos hoje? Chama-me bem a atenção, pastor, a disposição do apóstolo Paulo. Sim. Esses acusadores judaizantes, eles faziam parte do partido dos fariseus, era a principal seita da época de Paulo e da época de Jesus. E eles não tinham argumento contra o apóstolo. E diz que a violência grita, né? O pessoal até diz que a gente não precisa aumentar o tom de voz, tem que melhorar os argumentos. Mas eles começaram a atacar Paulo. Você não é apóstolo. Você prega um evangelho adulterado. Diziam que ele queria ganhar fama, ele queria facilitar a entrada na igreja para ser benquisto pelos outros. Isso não tinha nada que ver. Mas me chama a atenção a disposição de Paulo. Na carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 14, ele fez uma viagem de 500 quilômetros, pastor. Imagine naquela época, viajar 500 quilômetros por uma falsa acusação. Olha a disposição para manter a igreja unida. Hoje, às vezes acontece de que, por falta de disposição, alguém se afasta dos caminhos de Deus. Exatamente. É falta de boa vontade. Falta de boa vontade, falta de base nos princípios da palavra, né? Muito importante isso que você falou. Pastor Genival, já, eu peço que você retome esse assunto. Nós vamos para um rápido intervalo e eu retomo contigo na sua observação justamente sobre esse ponto. Não saia daí, nós voltamos já. De volta com o programa Lições da Bíblia, você sempre é muito bem-vindo aqui. Estávamos conversando no primeiro bloco com os pastores Genival e Heber, amigos que vieram conversar com a gente sobre o tema dessa semana, um tema especial, onde estamos abordando o fato da unidade dos cristãos e o Evangelho. Como é que a gente tem que ver essas duas coisas? Aliás, estudar a Bíblia é a nossa maior alegria aqui no programa e eu tenho o prazer de oferecer para você mais uma vez o curso bíblico da série Princípios, que é o curso que nós oferecemos aqui no programa Lições da Bíblia para você. O que nós mais amamos fazer é estudar a Bíblia. E um dos principais temas que nós temos aqui neste estudo é o estudo da salvação, a teologia da salvação, a doutrina da salvação. Se você deseja estudar mais a Bíblia, entre em contato com a gente, nós vamos enviar gratuitamente, não vamos lhe cobrar nada, nem o envio. A Novo Tempo fica responsável por tudo isso. Um material de excelente qualidade, gratuitamente enviado para você. Você pode entrar no blog do programa, novotempo.com/lições da Bíblia, pedir por ali ou telefonar para a gente para o 0 operadora 12 21 27 31 21. É o telefone da nossa central da Escola Bíblica para você solicitar esse curso que será enviado gratuitamente para você, tá bom? Pastor Genival, bloco anterior, terminei com o pastor Heber falando sobre a disposição de Paulo em viajar para abafar lá mentiras, acusações falsas que tinham contra ele e eu lhe cortei, então eu te dou a palavra para você retomar a partir desse ponto aí. Pastor Lanza, o assunto que estamos tratando ele é de tamanha importância que ele não agredia só o que Paulo pregava, mas, segundo o nosso manual de estudo das lições da Bíblia, nós temos a clareza. Era a unidade da igreja, a unidade
apostólica que estava em jogo. Que já tinha uma série de problemas em termos organizacionais, estava começando. Então, né? Esse empenho que o pastor Heber disse, deles se esforçarem, ir atrás para apaziguar e trazer harmonia nas coisas, isso aí não foi só uma disposição humana, não. Deus estava por trás, porque estava em jogo a saúde histórica da igreja cristã. Então, ela precisava desse empenho do apóstolo Paulo, porque a saúde apostólica da igreja estava em jogo, a unidade da igreja estava em jogo. Era algo maior do que Paulo. Agora, Paulo estava sendo acusado de ter um evangelho diferente, né? Que diferença era essa que eles estavam acusando? Adulterado, né? Os falsos irmãos, Paulo assim o chama em alguns casos, os judaizantes, eles acusavam Paulo de estar facilitando o evangelho. Mas esses eram cristãos judeus. E eles acreditavam que para se ser um cristão de fato, um autêntico cristão, era necessário ser judeu. E para isso tinha que passar pelo rito da circuncisão. Um autêntico cristão tinha que ser judeu, e aí entrou toda aquela situação da circuncisão. Agora, essa questão da circuncisão, pastor Genival, era um aspecto das leis cerimoniais que eles tinham como judeus, que vinham lá desde o tempo do patriarca Abraão, né? Como é que o povo judeu olhava para essa questão da circuncisão? A circuncisão, pastor, ela estava dentro de um quadro maior para eles. Era uma aliança feita com Deus ao povo de Israel. Entendi. Então, para eles, se a pessoa não fosse circuncidada, não teria acesso à salvação. Era um ponto de salvação. Era um ponto de salvação. Era uma ação que designava que a pessoa estava mais perto de Deus, estava em harmonia com Deus. Ela tinha que ter essa marca no corpo, entende? Então, eles desconsideravam o que, de fato, a circuncisão representava. Que a própria Bíblia já falava, que ela é, na realidade, algo que deveria representar o que havia no coração. Não apenas fisicamente. Ali estava um sério problema para eles que não aceitavam e acusavam Paulo de dizer, facilitar o acesso das pessoas ao cristianismo. Assim foi aquele conflito grande. Os cristãos judaizantes, então, se a gente pode usar esse termo, né, pastor? Mas era esse termo usado. Eles estavam sobrecarregando aqueles novos na fé. Exato. É isso? Pastor Genival tocou para mim no assunto-chave até da carta. Porque a circuncisão era algo bem interessante. Nós somos apresentados a Abrão no capítulo 11 de Gênesis. No capítulo 12, Deus faz para ele uma promessa de ser pai de uma grande nação. E no capítulo 17, Deus confirma a promessa. Você vai ser pai de uma grande nação. Só que ele tinha 99 anos. Ele até disse para Deus, mas um homem com 100 anos pode ser pai? E Deus deu para ele um sinal, pediu um sinal. E esse sinal ia no órgão reprodutor masculino. Era para mostrar para ele, para toda a sua descendência, que a descendência era fruto do milagre e não da força humana. Só que a circuncisão, ela tomou proporções. 150 anos antes de Jesus, os macabeus chegaram a circuncidar pessoas à força. Acreditava-se até que quem fosse circuncidado não podia morrer eternamente. Então, Paulo, é bom deixar isso claro, Paulo não era contra a circuncisão. Tanto que ele era circuncidado, Jesus era circuncidado, ele circuncidou Timóteo. Paulo era contra o que está em Atos 15, verso 1, que era o ensino que se não fosse circuncidado não seria salvo. Ou seja, ele era contra, após o sacrifício de Cristo, em olhar para a circuncisão como um ponto de salvação. Exatamente. Então, essa questão ela é crucial, pastor. Veja bem, Paulo poderia, diante daquela situação, falar, olha, a circuncisão não é nada ruim. Realmente não tem aspecto ruim em questões físicas. Não tem problema ser circuncidado. Então, Paulo poderia se omitir. Paulo poderia simplesmente deixar passar. Mas o que estava em jogo não era só a circuncisão. E aqui eu vou pegar aqui, só para você ter uma ideia, o autor das lições da Bíblia, em 1990, ele descreve aqui um fato interessante. A questão não era somente a circuncisão, e Paulo sabia disso.
Paulo sabia disso. O ponto mais profundo tinha que ver com a questão de como os pecadores são salvos. Os cristãos judaizantes, eles faziam com que as pessoas fossem obrigadas, Como ponto de como salvação. ponto de salvação, a serem circuncidadas. E Cristo acabava sendo anulado. Esse era o problema da circuncisão. Pode parecer para nós hoje, você que está em casa e nós aqui no estúdio, que essa é uma questão pequena, mas para a época deles, para a tradição que eles tinham, era um ponto extremamente importante e tornou o cristianismo vulnerável, né? E Dentro desse isso contexto. pode... Talvez a gente tire do cenário hoje a circuncisão, mas e outras coisas que podem ocupar um espaço que Cristo deveria ocupar na nossa vida, que é o nosso verdadeiro ponto de salvação? Nós temos que nos preocupar com isso. Cristo deve ser nosso único ponto de salvação. Em algum ponto, pode ser, pastor Heber, que alguns de nós cristãos hoje não toquemos mais no assunto da circuncisão. Claro, isso é uma coisa antiga, já ficou para trás, está resolvido. Mas às vezes a gente está sobrecarregando novos na fé com alguns questionamentos, alguns costumes que não são exigências para a salvação. Exato. E isso pode trazer até um problema espiritual na vida daqueles que são novos na fé, né? Coisas boas, mas às vezes usadas como um fim e não como um meio. Exatamente. Esse ponto da circuncisão também, para mim, ele tocou de novo num ponto-chave. Qual o problema? Qual o problema? O problema, pastor, é que toda aquela questão de gentio, de judeu, de salvação para um ou para outro, tudo isso, isso está em Gálatas 3:28. Em Cristo não há escravo, não há judeu, não tem homem, não tem mulher. Toda essa barreira étnica tinha sido quebrada com a morte de Jesus. Aceitar a circuncisão era voltar no tempo. Era isso que o pastor está dizendo. A base de tudo era a fonte da salvação, já não era mais Deus, era o que você faz. Então, eu achei muito bem colocado isso. Seria o ponto que muitas vezes discutimos no cristianismo hoje, a salvação pela fé e a salvação pelas obras. Até hoje temos essa discussão, pastor Eugênio. Até hoje existe. Só muda a razão da coisa, mas o cerne da questão permanece. As pessoas querem fazer coisas para serem salvas. E Paulo... E às vezes coisas boas, né? Sim, Como nós estamos falando aqui, né? naturalmente, coisas boas. Como a circuncisão não tinha um problema, era até questão boa de saúde. Então, o que nós temos que entender é que nada em nossa vida é suficientemente grande ou importante que possa contribuir para a nossa salvação. Cristo é a nossa única razão. É Ele a nossa fonte de salvação. É a graça de Cristo que nos... Não é o que fazemos, mas é o que Ele fez por nós. O que Ele fez né? por nós. É esse o contexto. Bom, diante dessa diversidade, desse problemão que estava lá na igreja, o apóstolo Paulo ele teve que falar sobre a questão da unidade e até mesmo a unidade na diversidade. Pastor Heber, como é que a gente consegue unidade na diversidade? Interessante, eu tenho 2 filhos, né? São totalmente diferentes. Um menino tem 4 anos, uma menina tem 2 anos, mas nós somos uma família. E a questão que estava sendo abordada ali no contexto de Paulo é que tinha sido definido até no Concílio de Jerusalém. O público de Paulo era eram os cristãos incircuncisos. O público de Pedro eram os cristãos circuncisos. Eles pregavam para públicos diferentes. Mas, pastor, era a mesma mensagem. Eu tenho até dito que nós corremos 2 riscos hoje. Um risco é não mudar os métodos. O outro risco é mudar a mensagem. A gente não pode pensar que uma sociedade que em 80, 90 era, vamos dizer aí, primordialmente rural e hoje já vamos dizer assim, totalmente urbana, os métodos passados, só que a mensagem é a mesma, o evangelho é eterno. A gente não pode confundir casca com raiz. A questão da unidade é que era uma. Um pregava para um, outro pregava para outro. Sem nenhum problema. E isso já ficou claro lá, pastor Lanza, dessa unidade na diversidade, até mesmo quando Deus institui Paulo como pregador
do evangelho para os gentios. Exato. Tinha Pedro, que era o expoente pregador para os da circuncisão, e Paulo, pregador para os que não eram circuncidados, ou chamados gentios. Ali já mostrava que o evangelho era um só, mas tinha diversas formas de ser E apresentado. Deus estava dirigindo essa pregação para Isso. alcançar todos os povos. Todos né? os povos. Então, a forma da gente apresentar as maneiras e os métodos de serem apresentados as verdades, apresentadas as verdades, elas podem até diferir de um lugar para outro, mas o cerne, a verdade, a palavra de Deus, que é a nossa base, essa ela é imutável, ela não pode ser alterada. Duas palavras aqui no nosso manual de estudos, pastor Heber: liberdade e livre. O manual deixou assim uma coisa bem interessante aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque Paulo estava querendo mostrar para os seres humanos, cristãos do mundo gentil, um pouco sobre a nossa, que fomos livrados da perdição eterna, da condenação eterna. Claro que existe uma responsabilidade na liberdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas palavras que o nosso manual de estudos está trazendo aqui para a gente. Ele vai construindo uma linha de raciocínio que ele vai, na semana que vem, entrar com mais detalhes, né? Livres, libertos. Fato é que, quando o ser humano ele entende que a salvação tem a base ou a partida dele, ele acaba se tornando escravo, porque é ele que tem que fazer, é ele que tem que buscar. E o fim dessa busca é frustração, A base da salvação é Cristo Jesus. Aí entra a questão da circuncisão. Eles achavam que eles tinham que fazer. E Paulo está dizendo assim, aí, nós somos livres, tudo já foi feito, nós fomos libertos por Cristo Jesus. Nós vamos entrar com mais detalhes. Eu não estou falando de impunidade, nem de graça barata. Eu estou dizendo que salvação, a fonte da salvação é a graça. Liberdade, porque isso já foi feito. O foco é em Deus. É que talvez a tradição judaica ela era tão forte no coração daqueles irmãos que reconheciam Jesus, a messianidade de Jesus, mas eles ainda acreditavam que eles tinham que dar uma forcinha para a salvação, né? A tradição era muito forte na vida deles, não é, pastor Genivaldo? É verdade. E falando agora da nossa vida espiritual, como é que é ser livre? Isso, talvez, nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Essa liberdade, Cristo, ele atua na nossa vida quando nós o aceitamos de uma forma magnífica, que não nos permite mais querer complementar a obra salvífica de Cristo na nossa vida, por nada. Então, na cruz do Calvário, ele nos liberta da culpa do pecado. Aquela culpa que nos torna pecador por natureza, por nascer, Cristo na cruz, ele nos liberta, fala, você não é mais culpado de ter nascido pecador. Mas também, quando aceitamos o próprio Cristo, ele nos liberta do poder que o pecado exerce na nossa vida hoje. Ele nos dá força, nos dá direito de escolher, não mais viver escravos do pecado. E logo mais, quando Jesus voltar, pastor Lanza, pastor Heber, nós vamos ser totalmente libertos, até mesmo da presença do pecado. Ou seja, livres da condenação, nós também nos tornamos livres para escolher o nosso caminho da salvação, escolher com mais capacidade. Exato. Seria nessa linha, pastor? Sem dúvida, esse é o caminho. Tudo já foi feito e agora, aceitando isso que foi feito, eu vou viver com liberdade. Vai sair um peso das minhas costas que eu não consigo carregar. Que a pior coisa do mundo é viver com peso, né? Nossa. Eu acho que se a gente pudesse fazer uma análise, já pensou? Aquele cristianismo triste, sentimento de sentimento Exato. horrível. Isso corrói as pessoas. É por isso que a gente tem a alegria de dizer, nós, com Cristo, nós podemos dormir em paz. Podemos dormir na certeza que Ele nos traz conforto, que a nossa culpa, ela foi transferida para Cristo na cruz do Calvário e nós podemos ter uma nova vida. Paulo fala isso. Nós vamos ver daqui mais para frente um pouquinho. Legal. Paulo fala isso. Muito bem, vamos para mais um intervalo? Você não sai daí porque nós voltamos já já.
De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Você que está acompanhando já sabe, estamos conversando aqui sobre o livro de Gálatas, as preocupações do apóstolo Paulo em se defender de acusações falsas, a preocupação de Paulo em se fazer entendido pelos cristãos sobre o que é realmente a salvação, o que é ser livre, o que é ter liberdade para escolher, o que é condenação do pecado, o que é liberdade dessa condenação. E conversando com os pastores amigos aqui, pastor Genival e pastor Heber. Pastor Heber, retornando aqui ao nosso manual de estudos, a gente percebe que lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, fica evidente ali um confronto que aconteceu em Antioquia, que foi o polo, né? O polo grande de discussão, essa viagem que Paulo fez, aí 500 quilômetros, para tentar resolver. Queria que você falasse um pouco sobre esse confronto, o pastor Genival também, me ajudando a entender, ajudando os amigos que estão em casa a entender o grande confronto que houve em Antioquia e como não foi tão simples assim. Queria que você falasse um pouco. O apóstolo Pedro, agora ele foi a Antioquia para ver o avanço do evangelho. Enquanto estava lá, ele se assentava com todo mundo e comia e conversava com todos. Mas um determinado dia chegaram alguns de Tiago, assim que Paulo usa na carta aos Gálatas. E Pedro se afastou dos incircuncisos. Pedro se afastou, não se assentava mais com eles. O assunto tinha que ver com se assentar, não com tipo de alimento. O assunto era esse. Isso tinha que ver com as leis de purificação, de Levíticos 11 a 15. As leis de purificação que Deus deu para a santidade e saúde do povo, elas foram desvirtuadas com o tempo. E as tradições chegaram ao ponto de, na época de Paulo e Pedro, eles acreditarem que eu não podia me assentar, eu sendo um cristão judeu, eu não podia me assentar com um cristão gentil incircunciso. Isso era ser impuro. Por isso que Pedro teve aquela dificuldade de ir à casa de Cornélio, de Atos 10, que foi dito para ele 3 vezes, Pedro, do lençol, mata e come. Então, a questão lá de Atos 10 era, o verso 28 diz, Atos 10, era a relação judeu com gentil, incircunciso. Agora a situação era a mesma. Pedro estava se relacionando com um grupo, mas chegaram os judeus e por essa questão de separação, de impureza, ele se afastou. Ou seja, dentro da igreja cristã daquela época, havia uma cisão bem radical, porque supondo eu como judeu, você como gentil, cristãos judeus e cristãos gentios, nós não podíamos nos assentar para comer juntos, isso era um preconceito tremendo que destruía todo o princípio do evangelho, não é, pastor Genival? Esse problema, ele não foi criado por Paulo. Pode ter certeza, viu, pastor? Paulo estava aqui em defesa da unidade. Isso aí é o tema da nossa lição. Ele até se reportou para Jerusalém para, de alguma forma, apresentar o evangelho que ele pregava e que convertia pessoas. E os apóstolos, Pedro, Tiago, que estavam lá, eles viram a mensagem, entenderam a mensagem e não era nada diferente do que eles ensinavam. Pedro, por sua vez, pastor, ele já tinha evidências claras que Deus não fazia esse tipo de acepção de pessoas, como foi mencionado pelo pastor Heber. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 28, diz assim, 10, 28, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Pedro estava explicando as razões porque ele demorou-se na casa de Cornélios. Mas ele diz, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então ele já tinha informações suficientes para, ao chegar em Antioquia, manter-se como Paulo sugeriu que ele deveria se manter. Pelo contrário, ele quis criar uma separação de novo, que Deus disse que não havia. Então, esse foi o motivo da discórdia ali. E por isso, as pessoas diziam, Pedro está do nosso lado, os judaizantes, aqueles que eram cristãos judeus, diziam, Pedro está do nosso lado e você está contra nós. Você está fora do evangelho. Aí acusaram Paulo disso. E Paulo não foi realmente nada... Os cristãos que estavam em Antioquia eram judeus, né, que tinham
fugido de Jerusalém das perseguições. Uma né? boa parte deles. Boa parte, inclusive, perseguidos pelo próprio Paulo, né? E pelo exército romano ali. Então não era tão simples a missão de Paulo chegar lá para eles e discordar deles, né? E não dar aquela aparência de um ditador. Veja que ele estava numa posição de defesa do evangelho, mas não era tão simples para Paulo ser compreendido e aceito naquele momento. Havia uma barreira que precisava ser quebrada. Até mesmo né? pela tradição, né? Porque a tradição que fez Pedro voltar atrás aos a compreensão que Deus havia dado para ele. A tradição a sociedade que estava impondo aquilo para ele. Mas Paulo manteve-se fiel aos princípios para manter a unidade da igreja. A linguagem de Paulo foi bem mansinha, né, pastor? Foi bem tranquila. Ele usou, a situação exigiu uma postura forte, o contexto. Ele disse que Pedro estava agindo como hipócrita, falso. E dizer isso para um Pedro, Que era um apóstolo também. Ele tinha razões. Quais eram? Primeiro, o senhor mencionou, era em Antioquia, era a base do ministério do apóstolo Paulo. Segundo, era Pedro, o Pedro que tinha tido a visão que o pastor acabou de ler de Atos 10. Terceiro, eles haviam chegado a uma conclusão no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, isso não era mais o problema. Já tinha sido resolvido, né? E quarto, pastor, Barnabé se deixou levar pela situação de Pedro. Imagina se Barnabé, Paulo sabia que de cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vão ler os cristãos. Ele teve que se posicionar. Eu tenho até dito, pastor, que flexibilidade quando o assunto é temperamento é força. Flexibilidade quando são princípios é fraqueza. Eu tenho até dito que existem 2 tipos de covardes. É aquele que fala quando não tem que falar e o que não fala quando tem que falar. Agora, a gente pode olhar para o texto e pensar, mas foi muito duro. Foram palavras cheias de amor. Não foi a gente não pode, os nossos ouvintes pensarem que vão sair por aí confrontando todo tipo de liderança e apontando o dedo. Foi na hora certa, com a pessoa certa, do momento certo, Da maneira certa. e com amor. E querendo o resultado correto. Porque Paulo queria que a unidade se mantivesse. Ele não poderia, de alguma forma, pastor, deixar as pessoas contristadas, deixar as pessoas ressentidas. O que de fato ele queria era que a unidade da igreja pudesse ser mantida. Então isso ficou bem visível no discurso de Paulo. Ele falou duro, realmente foi duro, mas ele falou pensando no bem da igreja, no melhor da igreja. Ele foi firme, duro, mas não foi grosseiro, né? Ele foi verdadeiro, né? Podemos dizer assim. Agora, sabe o que mais me chama a atenção? Eu quero ler, pastor, Ellen G. White é muito mencionada, uma escritora norte-americana, nossos ouvintes já conhecem, e nossos telespectadores também. A Ellen G. White, descrevendo a situação, ela disse assim: Pedro viu o erro que havia caído e procurou imediatamente reparar tanto quanto possível o mal que havia causado. Se dispõe a viajar 500 quilômetros por algo que estavam dizendo que nem verdade era, mas pela unidade. O outro, o Pedro, o grande Pedro, aceitou o erro. Reconheceu. Por que falta tanta disposição para nós resolvermos? Esse é um ponto que a gente tem que conversar, né? Você que está em casa acompanhando, ou que esteja acompanhando em qualquer outro local que não seja a sua casa, a gente precisa ter mais boa vontade para reconhecer os nossos erros, para viver o cristianismo como precisa ser vivido. Porque muitas vezes na comunidade cristã, que é onde não deveria haver uma confusão ou confusões desse tipo, é onde mais acontecem, né? Na nossa realidade pós-moderna, as igrejas cristãs pós-modernas, a gente tem enfrentado também desentendimentos entre os cristãos, e isso tem sido uma realidade dos nossos dias, pastor Genival? Com certeza, pastor. A natureza humana, ela permanece aí viva, é pecaminosa de alguma forma. E nós tentamos esconder quem somos e não aceitamos quando alguém quer nos falar, de fato, quem somos e o que fizemos. Então, o que Pedro fez
foi realmente assim, Foi digno, né? digno e louvável, porque ele tinha o interesse que Paulo também tinha, que era fazer a igreja prosperar. Então, diante de algum erro que nós tivermos cometido, nós temos que nos dobrar diante do reconhecimento desses erros. Isso é bíblico, né? Diante da honra, vai a humildade, diz a palavra. E permitir que a graça de Cristo nos cubra e nos purifique desses erros. Porque senão nós vamos carregá-los como sendo algo que nos condenará mais para frente. Então nós temos que deixar Cristo nos libertar de erros cometidos também. Para reconhecer o erro não é tão fácil, né? A natureza humana, ela é inconfiável, o nosso orgulho como seres humanos às vezes fala mais alto. Mas como líderes, como pastores, vou começar com o pastor Heber, o que a gente pode fazer no momento de confronto, quando alguém confronta a gente com uma outra ideia que não seja da gente, ou até confrontando o nosso erro e tentando fazer com que a gente se arrependa daquilo? Como é que a gente deveria buscar uma reconciliação, um reconhecimento, já que não é fácil? Que receita, se é que existe uma receita, que caminho a gente poderia seguir para encontrar melhor a reconciliação e uma harmonia num ambiente cristão, pastor? Eu acho que a pergunta foi muito bem elaborada, porque realmente não é fácil ser confrontado. E parece que a natureza humana, da liderança, ela já cria uma barreira diante de um confronto. E nós somos líderes, todos temos influência, todos temos. Eu acho que a primeira questão é que a gente precisa entender que a gente pode estar errado. Nem sempre a gente tem a razão. Nós estamos falando aqui num ambiente de igreja. Então a gente tinha que avaliar um pouco mais a nós mesmos. Bom, será que essa pessoa está falando sobre mim, está certo? Exatamente, precisa ter isso, porque se a gente já ouve, já se preparando para... Isso não leva a nada. O grande Pedro aceitou, Paulo viajou. Será que eu não posso errar? Agora, eu também não estou incentivando confrontos de qualquer forma. Eu até repito, foi na hora certa, com a pessoa certa e com o coração cheio de amor. Mas se houver o confronto, para e pensa, será que realmente a pessoa não tem razão? Deixar o orgulho de lado, né? Pastor, só será possível deixar o orgulho, nos curvarmos diante, reconhecer que nós erramos, só será possível se nós tivermos o que Pedro tinha no coração, com certeza, e o que Paulo também tinha no coração, Jesus Cristo. Essa é a base. Por isso que nós estudamos a Bíblia todos os dias, por isso que nós lemos as lições da Bíblia todos os dias, pastor. Para deixar Cristo dominar nossas ações e nossas reações também. E às vezes não é fácil você aceitar que você errou, mas se Cristo está lá no seu coração, Ele vai fazer você se dobrar, como Pedro. Ele falou, eu errei mesmo, então eu vou mudar. Então, quando a gente vê os discursos de Pedro depois, quando ele escreve as suas cartas, gente, é um homem totalmente transformado, que buscava o bem da igreja. E nisso nós também podemos crescer, como líderes hoje, como pessoas, indivíduos, como pais, como colegas de trabalho, deixar Cristo dominar a nossa vida, que nosso exemplo seja Cristo. Às vezes a gente oferece muita desculpa para os nossos erros, né? Tem até um hino cristão muito conhecido por aí, que diz isso aí. Quais são as desculpas que eu dou para abandonar Jesus, para não ir mais à igreja? É porque o líder passou e não me cumprimentou? É porque alguém me olhou de forma diferente? É porque a mensagem que eu ouvi lá na igreja foi dura para mim? Quer dizer, as pessoas dão muitas razões porque elas abandonam o caminho, porque não querem mais seguir a Jesus. Mas a base disso tudo é o orgulho. Se a gente reconhece realmente o orgulho que nós temos, nós não vamos abandonar Jesus assim por qualquer coisa, né, pastor? Exato. A gente acaba tendo que ter a busca dessa humildade de Cristo em nossa vida para a gente ter a vitória. Exato. Né? E nosso contexto atual de país mesmo, a nossa tendência é ser muito resistente à liderança. E isso é algo que eu penso que a gente deve analisar. Tudo se é confrontado, criticado, e às vezes, eu tenho filhos pequenos, pastor. Se meus filhos só ouvem mal da minha irmandade, só ouvem mal da minha liderança, será que
quando eles precisarem de um conselho, de uma liderança, eles vão dar ouvidos? Se na minha casa eu só falo mal disso e daquilo, será que eles vão ouvir? Então, eu acho que a gente precisa analisar isso com muito carinho. Amigos, eu tenho aí 1 minuto para cada um, para vocês colocarem para os nossos telespectadores, no ponto de vista de vocês, qual foi o ponto principal do estudo dessa semana, para a gente poder encerrar nossa conversa. Começar aí com o pastor Genival, que já trouxe um monte de manuais aí, está preparado, pastor Genival? Na sua opinião, do assunto dessa semana, o que você gostaria de dar destaque e por que ele é tão importante assim? Na minha opinião, como o senhor está solicitando, esse assunto que nós estudamos, ele foi um marco divisor para o sucesso do cristianismo. Se Paulo tivesse deixado passar em branco, certamente não existiria a Novo Tempo, que nós prezamos pela palavra de Deus. Muitas igrejas cristãs. Muitas igrejas cristãs. O cristianismo em geral teria fadado ao fracasso, porque teria entrado dentro de um judaísmo mórbido. Então, o que estava em jogo, pastor, não era somente a unidade. O que estava em jogo era a verdadeira salvação em Cristo Jesus. E Paulo colocou um norte, um rumo. Graças a Deus que ele teve coragem para isso, disposição para isso. E graças a Deus que Pedro também reconhece que ele errou em alguns pontos que poderia provocar a desunião da igreja. Pastor Genival, obrigado pelas palavras, pela sua participação no programa dessa semana. A gente se vê na próxima semana aqui no programa, ok? Muito obrigado. Pastor Heber, também seu ponto principal para a gente poder encerrar. Quando eu olho para esse tema unidade, eu penso na minha comunidade cristã. E eu penso que igreja não é lugar onde se caminha no mesmo passo, mas se caminha na mesma direção. Eu penso que igreja não é lugar de se apontar o dedo, é lugar de se estender a mão. Eu penso que igreja é um lugar onde as pessoas têm o coração maior do que a língua. Mas eu termino com algumas palavras de Agostinho. E Agostinho disse assim: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Espero que a nossa comunidade de fé seja uma comunidade de amor. Amém. Obrigado também, pastor, pela sua participação no programa dessa semana. Foi uma bênção. Na semana que vem a gente volta a conversar sobre esse tema aqui nos estúdios da Novo Tempo. E obrigado a você pela sua audiência. Espero que tenha contribuído com o seu conhecimento bíblico, a gente entender o contexto do apóstolo Paulo na sua carta escrita aos nossos irmãos lá na Galácia, a carta aos Gálatas. Que Deus abençoe muito a você, a sua família, sua vida espiritual, a sua igreja, a sua comunidade cristã. E com os princípios que foram conversados aqui, a gente possa ter sempre um encontro com o verdadeiro cristianismo e a compreensão sobre a verdadeira salvação. Deus abençoe vocês e a gente se vê na próxima semana.